A paz do Senhor a todos, meus amados irmãos. Nós vamos fazer uma oração agora a Deus. Peço que você se coloque de pé quando estamos iniciando este culto da família. Queremos trazer uma palavra da parte de Deus para os nossos corações. E vamos orar para que Deus fale no teu coração, fale com a tua família nesta noite. É um dia muito importante para nós estarmos reunidos em família, cultuando ao Senhor. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai que está nos céus, graças nós te damos, meu Deus, por esta hora. Queremos agradecer ao Senhor, que o Senhor venha falar conosco através da tua palavra. A tua palavra é uma espada, Senhor, que penetra entre as juntas e medulas, a divisão da alma e do espírito. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções dos corações. Pai, a tua palavra é a espada do Espírito, e nós queremos pregar a tua palavra nesta noite, para as famílias que estão nos ouvindo, para os corações que estão abertos, meu Pai. Dá-nos graça, Espírito Santo, que o Senhor venha tomar posse de cada irmão, de cada irmã, que está atento nesta noite para ouvir a sua palavra, meu Pai. Senhor da glória, perdoa nossas faltas, nossas transgressões. Meu Deus, meu Pai, abra nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir e o coração para crer. É o que nós te rogamos e te agradecemos em o nome de Jesus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Amós. Glória a Deus. Nós vamos ler livro do profeta Amós, capítulo 4. Glória a Deus. Capítulo 4, versículos 12 e 13, que diz assim a palavra de Deus. Portanto, assim te farei, ó Israel, e porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus, porque é Ele que forma os montes e cria o vento, e declara ao homem qual é o seu pensamento, o que faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos, é o seu nome. Vamos orar mais uma vez, agradecendo ao Senhor. Bondoso Deus, nós te agradecemos a tua palavra, Senhor. O Senhor venha falar novamente aos nossos corações nesta noite, porque nós precisamos ouvir a tua voz. Ó Espírito Santo, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar. Glória a Deus. Meus amados irmãos, esta é uma palavra que Deus ele colocou em nossos corações para estar trazendo nesta noite para as nossas vidas, para as nossas vidas. Eu estou aqui pregando com temor e tremor, porque eu sei que o nosso Deus, Ele é um Deus santo, fiel e verdadeiro. E a Bíblia diz que Ele é um Deus que adverte a sua igreja, adverte o seu povo, aqueles que foram chamados por Ele. E a palavra de Deus que nós lemos aqui, ela foi escrita e profetizada por um profeta chamado Amós, né? Esse profeta, meus amados irmãos, ele era um profeta que foi chamado por Deus, né? E para trazer para Israel um conserto da parte de Deus, porque Deus olhou para Israel e viu que precisava se ajeitar, se aprumar, se consertar diante de Deus. E ele diz a palavra do Senhor que Amós, ele trouxe esta palavra para trazer uma reflexão para o povo, para que o povo pudesse se voltar com um coração sincero diante de Deus. No capítulo 4, no versículo 4, diz que o povo ia até Betel. Betel é a casa de Deus. E Gilgal era o lugar chamado acampamento, onde o povo se reunia. E a Bíblia diz que quando eles iam lá, eles iam para oferecer sacrifícios, eles iam para louvar ao Senhor, e de 3 em 3 dias eles se apresentavam com as suas ofertas, com seus dízimos ali, diante do Senhor. Mas Deus, irmãos, Ele olha para a intenção do coração. Deus, Ele sabe os nossos pensamentos, Deus, Ele conhece as nossas intenções,
Ele conhece toda a nossa estrutura, Ele vê as nossas intenções do nosso coração e Ele sabe que o que nós estamos oferecendo para Ele, se é um sacrifício verdadeiro ou se é apenas uma aparência que nós estamos demonstrando diante do Senhor. Ele fala para Israel assim: vocês vêm a Betel e transgridem, e vêm a Gilgal e multiplica ainda mais as suas transgressões, e cada manhã trazem os vossos sacrifícios, e de 3 em 3 dias os vossos dízimos. E ele fala que vocês oferecem sacrifício de louvores do que é levedado, ou seja, era um louvor que não agradava a Deus, porque era misturado. Levedado quer dizer fermentado, ou seja, não tinha uma pureza naquele sacrifício, não tinha uma pureza no coração da nação de Israel. Então Deus levanta o profeta Amós, dizendo que ele trouxe então vários tipos de provações, vários tipos ali de tribulações, para que Israel se voltasse para com ele. A Bíblia diz lá no versículo 7, Deus falando, dizendo: eu retive de vós a chuva. Ou seja, Deus disse assim: eu fiz que a chuva não caísse sobre a terra e não produzisse mais frutos na sua lavoura ou nos seus pomares. Deus estava dizendo: eu mesmo fiz isso, eu mesmo criei essa situação para provar. E ele fala aqui: e fiz chover sobre uma cidade, e sobre a outra cidade não choveu, e sobre um campo choveu, e sobre outro não choveu, e se secou. Ele disse assim: eu permiti que muitos prejuízos viessem, para que vocês se convertessem a mim, mas vós não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Diz o versículo 8, andaram errantes 2 ou 3 cidades, indo a outra cidade, para beberem água. A coisa era tão, a tribulação era tão grande, que Deus fez secar os rios, e eles iam em outra cidade atrás de água, para que fossem ali reconhecido que a falha não estava em Deus, a falha não estava ali no poder de Deus, mas pelo contrário, a falha estava na pessoa que ia ali adorar, que era a nação de Israel. Eles ofereciam um louvor que não agradavam a Deus, eles ofereciam sacrifícios que não agradavam a Deus. Mas por que não agradavam? Porque eles transgrediam contra o Senhor. A Bíblia diz ainda que eles viviam numa vida de vaidades, de luxúria, né? Viviam uma vida ali despreocupada, não se preocupavam com as coisas que Deus tinha estabelecido para aquela nação, que era a adoração genuína, adoração verdadeira, ajudar os pobres, os órfãos e as viúvas nas suas necessidades. Mas quanto mais aqueles líderes de Israel tinham, mas eles queriam ali tirar das pessoas para aproveitar em benefício próprio. E Deus então fez com que viesse a prova para toda a nação. Ele secou a chuva, o plantio não houve mais como colher frutos. Então houve ali uma sequidão, meus amados irmãos. E essa sequidão trouxe prejuízo financeiro para a nação de Israel. Até a água se secou, diz a palavra de Deus, mas ele falou assim: mas não se saciaram, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Deus fala também no versículo 9, feri-vos com queimadura e com ferrugem, e a multidão das vossas hortas, das vossas vinhas e das vossas figueiras, das vossas oliveiras, foi comida pela locusta. Então foi prejuízo ali na lavoura, prejuízo financeiro, prejuízo para a nação. Ali Deus estava provando aquela nação, diz aqui, foi comida pela locusta, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Então, meus amados irmãos, Deus ele está falando nesta noite, chamando a nossa atenção, que muitas das vezes, meus amados irmãos, a igreja no país, no Brasil e no mundo, quem sabe viveu dias gloriosos, dia de fartura, dia de abundância, e Deus só observando as atitudes de cada um dos seus servos, porque Deus ele não vai cobrar do ímpio. O ímpio, a cobrança vem só no período da grande tribulação, mas antes da grande tribulação, Deus vai cobrar da igreja. A Bíblia diz que o juízo vai começar pela casa de Deus,
muitas das vezes, talvez, meus amados irmãos, muitos de nós estava envolvido em comilança, em glutonarias, em tantas festividades, né? E ali presente para um, presente para outro, coisas que não traziam edificação espiritual. Então Deus está observando estas coisas e quem sabe nisso agora eu vou trazer uma prova para que todos reconheçam que eu tenho domínio sobre a face da terra. E a Bíblia diz assim: enviei peste contra vós, versículo 10, à maneira do Egito, os vossos jovens matei a espada, os vossos cavalos deixei levar presos, e o fedor dos vossos exércitos fiz subir ao vosso nariz, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor, diz a Bíblia. Então Deus, ele vê as nossas ações. Quantas vezes, meus amados irmãos, Deus tem chamado a nossa atenção. Quantas vezes Deus usou pessoas dizendo: vai orar, vai frequentar mais a casa do Senhor, vai para o culto de doutrina, vai para a escola bíblica dominical, vai para a reunião do círculo de oração, vai louvando a Deus com boa vontade, com coração grato por tudo quanto Ele tem feito, e muitos de nós não ouvimos. Muitos agora, meus amados irmãos, estão privados de estar na casa do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vê as nossas ações, Deus vê a nossa intenção do nosso coração. Nós temos que tomar uma posição diante de Deus nesses últimos dias, porque vai chegar um dia em que Deus vai cobrar de cada um de nós, inclusive dos pastores, que não pregamos muitas das vezes a verdade e deixamos a coisa desandar. Mas nessa noite eu estou aqui como profeta de Deus para a tua casa. Tome uma posição diante de Deus, oferece sacrifício de louvor ao Senhor nosso Deus, oferece uma vida de santidade, uma intenção de verdadeiramente servir a Deus com o coração. Muitos estavam servindo a Deus apenas com enfado, já não queriam mais saber da palavra, não queriam saber da casa do Senhor, não queriam mais saber de orar, não queriam saber mais de estar consagrando as suas vidas. Muitos até estavam indo para o culto se recebesse um presentezinho, um brindezinho, mas Deus, ele não se agrada disso. A Bíblia diz lá no Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. O rei Davi, ele se alegrava quando dizia, vamos à casa do Senhor. Ele tinha prazer de adorar ao Senhor. O salmista de Israel, que é o rei Davi, ele tinha prazer de louvar ao Senhor, ele tinha prazer de se dedicar ao Senhor na casa do Senhor, porque ele sabia que Deus é justo, Deus é fiel, e que Ele olha a nossa intenção. Então, irmãos, nós temos que tomar uma posição diante de Deus nesta última hora. Deus está cobrando de nós que nós tomemos uma posição, porque Ele tem visto as nossas ações, e Deus não aceita desculpa, meus amados irmãos. Eu trabalho demais, eu chego cansado, não tenho condições de ir para o culto. Deus nos dá 8 horas para trabalhar e 1h30 somente para nós estarmos na casa do Senhor, e muitos se enchiam de desculpa, dizendo que estavam cansados, e Deus observando essas ações. Agora Deus está cobrando de nós que nós tomemos posição, que nós nos humilhemos diante do Senhor, porque está aí a peste espalhada sobre toda a humanidade, e muitos ainda estão brincando, muitos ainda não se acordaram que Deus está chamando a atenção da humanidade, porque muitos, como foi falado, muitos têm zombado do Evangelho, muitos têm negligenciado a casa do Senhor, muitos têm negligenciado a oração, muitos têm virado as costas para as coisas de Deus em detrimento das coisas do mundo, têm se apegado mais às coisas do mundo do que na casa do Senhor, do que as coisas de Deus. A Bíblia para muitos se tornou um maná que era enfastiador, né? Um maná que não prestava, um maná vil, como diz ali a Bíblia, quando a nação de Israel estava no deserto, chamaram de pão vil para o maná. O maná é a palavra de Deus, e muitos já estavam enfadados de estar na casa do Senhor, ouvindo a palavra de Deus, queriam ouvir palavras aprazíveis aos ouvidos, queriam ouvir promessas aprazíveis aos ouvidos, queriam ver palavras que massageavam o ego, mas Deus jamais Ele
trouxe palavra para massagear ego de qualquer pessoa. Sempre que Deus levantou profetas, foi para chamar a atenção, dizendo que Ele é um fogo consumidor, que Ele é um Deus justo, que Ele cobra do seu povo uma postura, que Ele cobra do seu povo uma posição diante da sociedade, uma posição de convicção, de fé, de obediência, de santidade, para que muitos vejam a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Muitas das vezes, muitos até não quiseram mais andar como Deus quer que ande. E sabe que Deus está falando nesta noite? Que Ele está cobrando da sua igreja, Ele está cobrando do seu povo, porque Ele tem mandado teste, Ele tem tirado muitas das vezes até emprego de pessoas para mostrar que Ele tem o controle de toda a sociedade. Jesus disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Diz também no versículo 11: subverti alguns dentre vós, como Deus subverteu Sodoma e Gomorra, e vós fostes como um tição arrebatado do incêndio, arrebatado do fogo. Sabe que Deus está falando? Que Deus já entregou muitos que estiveram ali com seu coração endurecido. Deus entregou a subversão. O que é que Sodoma e Gomorra praticava? Praticava todo tipo de imoralidade, de idolatria, de afronta para Deus, e Deus entregou. Aqui ele está falando na sua palavra que Deus entregou muitos a esta subversão, mas alguns Ele tirou do fogo, como se fosse um tição tirado do fogo ali, um tição tirado do incêndio, e tem salvado para quê? Para proclamar a palavra dEle. Deus te chamou para proclamar a palavra dEle. E sabe que Deus está falando aqui que muitos estão usando a sua boca, a sua voz que Deus deu para falar chocarrice, para falar brincadeira, para zombar até das línguas estranhas que o Espírito Santo deu para os crentes. Muitos brincam com línguas estranhas, mas Deus estava vendo todas essas coisas. Deus estava vendo o caminhar da igreja, o caminhar do povo dele, e agora Ele está chamando a atenção. Ele diz: subverti algum e deixei como Sodoma e Gomorra, contudo não vos convertestes a mim, disse o Senhor. Aleluia. Aí ele diz aqui no versículo 12: portanto assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus já chamou a atenção. Deus já mandou pragas. Deus já mandou pestes. Deus já mandou, meus amados irmãos, desemprego. Mas agora o encontro vai ser diante dele. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Interessante que quando foi para Israel se encontrar com Deus, sabe de que maneira foi, meus amados irmãos? Através da Babilônia. Porque Deus enviou ali Nabucodonosor. E ali mandou a Assíria também. E pegou os seus cativos. Levou cativo a nação de Israel e a nação de Judá. Levou para o cativeiro. E ali no cativeiro eles sentiam saudades do templo do Senhor. E a Bíblia diz lá que no Salmo, que ele dizia assim: canta uma canção de Sião. Aí eles falavam assim: como cantaremos uma canção de Sião em terra estranha? Eles sentiam saudade, mas já era tarde. Deus já tinha entrado em juízo com eles. Deus já tinha ordenado ali que eles fossem para o cativeiro. E ali houve um tempo, 70 anos, eles passaram no cativeiro para que pudessem entender a vontade de Deus, para que pudessem fazer a diferença entre os deuses das nações e o Deus de Israel. A Bíblia diz que eles foram para lá para que desse descanso para a terra, que tinham descanso, o ano sabático da terra, eles não davam. Eles ficavam somente na usura, no capitalismo, correndo atrás de dinheiro, já não faziam mais questão das coisas de Deus. Eles apresentavam sacrifícios ali levedado, oferta de louvor levedado, animal coxo. Eles não estavam mais nem aí para as coisas santas de Deus. E Deus disse: prepara-te que eu vou te encontrar ali na frente, prepara-te para encontrares com o teu Deus, ó Israel, porque é Ele que forma os montes e cria o vento e declara ao homem qual é o seu pensamento. E o pensamento de Deus, meus amados irmãos,
é aperfeiçoar o seu povo. E quando nós andamos errado, Deus traz alguma coisa para consertar o seu povo. A Bíblia diz lá no livro do profeta Ezequiel que ele enviou um homem com um prumo na mão para ver a posição do seu povo. E a Bíblia diz que Deus marcou na testa todos aqueles que estavam andando direito diante de Deus. E sabe o que aconteceu com os demais? Deus mandou que fossem mortos. Aleluia! Deus, ele está cobrando de nós uma posição. Ele sabe o seu pensamento a respeito de nós. Ele faz da manhã trevas e pisa os altos da terra. Senhor, o Deus dos exércitos é o seu nome. Deus coloca alguns, como foi falado hoje à tarde numa reunião aqui, em que irmãs estiveram orando aqui em casa, que Deus coloca até espinho na carne, mas para endireitar, para colocar na posição. Deus permite, meus amados irmãos, eu vou falar uma coisa para você. Tem muitos que estavam pregando que só Deus é bom, que Deus é bom mesmo, meus amados irmãos, mas Ele castiga o filho que Ele ama. Enquanto não tomarmos posição, Deus vai estar ali colocando prumo para ver se nós estamos direitinho. Ele é fiel, meus amados irmãos, e Ele quer que nós nos achemos fiéis também. Então desperta do sono, desperta dessa moleza espiritual, desperta da negligência espiritual, porque a Bíblia diz que aquele que faz a obra com negligência é maldito. Diz assim: maldito o homem que faz a obra negligentemente. Não pare, continue firme, continue ali na tua convicção de fé. Tem muitos que não acreditam mais que Deus exige santidade. Não, isso aí é costume de homem, costume é do mundo, meus amados irmãos. O costume da igreja é santidade. Hebreus 12:14 diz: sem santificação ninguém verá ao Senhor. Então mantenha a sua convicção, não importa que zombem de você, porque quando vir o encontro com Deus, nós vamos estar na posição diante do Senhor. Daniel estava na posição. Ele e seus 4 amigos foram para o cativeiro. Mas ali eles se consagraram, porque eles levaram lá de Judá, eles levaram a palavra no coração. E a Bíblia diz que quando o rei Nabucodonosor ofereceu para eles ali os manjares e as bebidas da Babilônia, eles disseram: não, nós vamos nos consagrar a Deus, nós não vamos participar das iguarias do rei, nós não vamos participar das comilanças que são dedicadas aos ídolos. Daniel, então, foi abençoado por Deus, ele e seus 4 amigos, e tantas vezes Deus deu livramento para Daniel lá no cativeiro, livrou da cova do leão ali, livrou ali Daniel e os 4 amigos dele da fornalha de fogo ardente. Deus, ele é fiel para com quem é fiel, meus amados irmãos. E Deus está falando nesta noite: na nossa vida tem que haver mudança. A nossa vida tem que haver compromisso com Deus. Eu estou aqui falando agora como profeta de Deus. Tenha compromisso com Deus. Tenha compromisso com a obra de Deus. Tenha compromisso com a palavra de Deus. Tenha compromisso com a santidade que Deus exige do seu povo. Tenha compromisso com o Espírito Santo. Hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração, mas teme a Deus, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Deus observa, meus amados irmãos, até a união no meio do seu povo. Tem pessoas que falam que não vão mais para o culto porque não gostam da irmã A ou da irmã B. Deus está cobrando de nós, meus amados irmãos. O Senhor está preparando a noiva para o arrebatamento. E todos que estiverem na posição, todos que estiverem de pé diante do Senhor, vão subir para a glória, aleluia. Mas eu tenho uma triste notícia para aqueles que endureceram o seu coração. A Bíblia diz que os filhos da desobediência estão debaixo da ira de Deus, e os filhos da desobediência são aqueles que rejeitam a palavra de Deus. Antigamente, meus amados irmãos, os pastores verdadeiramente não tinham muito conhecimento teológico, mas eles pregavam a verdade, e a igreja tinha milagres, a igreja tinha unção, a igreja tinha poder, os demônios entravam na igreja e caíam por terra. Mas hoje nós nos enchemos do conhecimento e esquecemos do principal, de agradar ao Senhor, de agradar a Deus.
Deus está cobrando da sua igreja. Deus está cobrando de mim e de você dentro da sua casa. Como é que você está andando dentro da sua casa? Ah, pastor, na minha casa eu ando à vontade. Pois ande em santidade até dentro da sua casa. Ande em santidade na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Não se misture, porque Deus não gosta de mistura. Uma mistura saiu do Egito com o povo de Israel e foi uma pedra de tropeço para aquela nação, porque levaram junto tantos costumes do mundano que os israelitas, depois que vieram do cativeiro, tiveram que mandar suas mulheres até embora, porque eram mulheres que eram estranhas ali, mulheres mundanas, mulheres que não santificavam as suas vidas, mulheres como Jezabel, que andavam pintadas com as roupas sensuais, roupas curtas, mas a palavra de Deus está falando conosco também. Homens que estavam ali no cativeiro, mas não aprenderam a obedecer a voz do Senhor. Homens que viraram ali as costas para o Senhor, até que Deus trouxe a espada para que viesse consertar. Meus amados irmãos, pastor, nós vivemos no tempo da graça. A graça não nos isenta de obedecer. A Bíblia diz lá em Tito, que lá fala da graça, que a graça se ha manifestado a todos os homens, mandando-nos que nós rejeitemos ao sistema mundano e venhamos nos colocar na posição, porque a graça se ha manifestado, trazendo a salvação a todos os homens, ordenando que venhamos a nos desfazer das concupiscências mundanas. O Senhor está cobrando da sua igreja, o Senhor está cobrando da sua vida. Quem sabe isso que você está passando hoje é Deus falando e te cobrando. Converte-te, volta-te para mim, começa a andar em obediência, começa a santificar a tua vida, santifica a tua casa, abandona a idolatria que tem entrado dentro dos lares, através desse aparelho aí que joga para dentro dos lares tantas coisas malignas, tantas influências malignas, um aparelho que lança dentro dos lares a desobediência aos pais e às mães, lança dentro dos lares ali a pornografia, lança dentro dos lares ali a prostituição, lança dentro dos lares a idolatria e tantas coisas mais. Mas Deus está falando, porque Deus conhece a nossa casa, Deus conhece a nossa vida e a nossa posição diante dele. Ele diz assim: portanto assim te farei, ó Israel, e por isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Deus continua zeloso. Ele diz: eu sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, mas faço misericórdia aos milhares, naqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. O apóstolo Paulo entendeu isso. Foi colocado nele um espinho na carne. Ele orou 3 vezes: Senhor, tira esse espinho, porque era um mensageiro de Satanás, diz ele, que esbofeteava ele. Mas o Senhor falou com ele: não, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia. Que Deus venha estar falando ao teu coração nesta noite. Que o Espírito Santo possa estar trabalhando agora dentro do teu coração. Porque eu tenho falado uma palavra aqui da parte de Deus. Uma palavra que vem chamar a nossa atenção. Eu enviei a peste. Eu fiz com que a chuva não caísse e trouxesse prejuízo. E feri-vos com queimadura, que fala de enfermidades, de doenças e ferrugem. As hortas, as vinhas, as figueiras, as oliveiras, foi comida pela locusta. Aquilo que plantou não colheu. O trabalho foi em vão. Veio ali a falta de tudo da parte de Deus, para chamar a atenção de Israel. Deus está chamando a nossa atenção nesta noite. Abre teu coração, porque o Senhor quer fazer uma grande obra na tua vida. Santifica a tua vida. Entrega o teu caminho de verdade ao Senhor. Não seja um adorador que leve uma adoração falsificada, só de lábios, porque Deus conhece o nosso coração. Quando for para servir a Deus, sirva de boa vontade, independente de quem está ao teu lado. Não olha para as coisas que estão ao lado.
Olha para Jesus, o autor e consumador da fé. Satanás tem enganado muitas pessoas, tirado de dentro das igrejas, porque olha o defeito dos homens. Mas eu quero te dizer uma palavra: Deus não tem defeito. Ele não tem imperfeição, ele é perfeito nos seus caminhos. E a Bíblia diz que ele nos prepara também para chegar à altura do varão perfeito. Deus quer nos aperfeiçoar, Deus quer nos santificar. O Senhor quer tratar conosco nesta última hora e está tratando conosco. Portanto, vamos nos converter dos nossos maus caminhos. Tira a pedra do coração. Deixa que o Espírito Santo tire os tampões do ouvido e as escamas dos olhos para que nós possamos ver o que está acontecendo ao nosso redor. Porque o Senhor está fazendo uma grande obra nesses últimos dias e poucos estão percebendo. Infelizmente, o Deus deste século, que é Satanás, tem cegado o entendimento dos incrédulos. A Bíblia diz lá em Coríntios que ele lança sofisma na mente, para tirar o crente da posição. Ele não quer te ver bem, ele quer te ver no cativeiro. Mas te levanta nesta noite, porque Deus fala contigo e quer te tirar do cativeiro espiritual. A palavra de Deus diz: levanta-te dentre os mortos. Levanta-te dentre os mortos. Sai dessa posição, porque Cristo te esclarecerá. Desperta tu que dormes. Faz a obra de Deus. Liberta dessa preguiça espiritual, dessa negligência, desse engano de Satanás, porque ele está enganando as pessoas, fazendo com que as pessoas percam o desejo, o ânimo de estar na casa do Senhor. Mas nessa noite, em nome de Jesus, este espírito imundo vai cair por terra e você vai se levantar novamente como era no princípio, um adorador de verdade, que adorava a Deus em espírito e em verdade, que tinha prazer de estar na casa do Senhor. Deus está permitindo provas, lutas, para que nós nos levantemos como igreja do Senhor nesta terra, para que nós venhamos adorar a Ele em espírito e em verdade. Lembra do princípio, quando fez propósito com Deus, de servir com alegria, mas vieram os anos, passaram-se os dias, e as coisas foram esfriando. Mas lembra que Jesus falou que quando Ele vier à terra, haverá fé na terra, o amor de muitos esfriará. Mas que nós possamos estar na posição diante do Senhor, porque o Senhor está nos cobrando. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Vamos ficar de pé nesta noite. Como está a tua posição diante de Deus? Está caído? Então te levanta, porque Deus está falando aqui. Está desanimado? Te anima, porque Deus está falando aqui. Antes que venham coisas piores, te levanta, te anima. Não te deixa vencer pelo cansaço, nem pelo desânimo. Não te deixa vencer pelos problemas que tem dentro da tua casa ou no meio da igreja. Problemas tem em todo lugar, independente de onde nós estejamos. Mas na presença de Deus não tem problema. Porque quando nós estamos de bem com Deus, os problemas vêm, os problemas passam, as lutas passam, as águas passam, o vento passa e nós ficamos firmes na rocha. Então te levanta, sai dessa posição, sai dessa dormência espiritual. Jonas foi assim, foi lá para o fundo do porão e alguém bateu nele: acorda, dormente, porque as coisas estão quebrando tudo, estão perdendo ali as mercadorias do navio e tu estás dormindo. Levanta e desperta desse sono espiritual, porque Deus está falando contigo. Prepara-te para encontrar com o teu Deus. Vamos orar neste momento, agradecer ao Senhor, e eu creio que esta foi a palavra de Deus para o teu coração, para a igreja dos últimos dias. Meus amados irmãos, Deus não está passando a mão na cabeça de ninguém nesses últimos dias, não. Deus está provando crente, Deus está provando incrédulo, Deus está permitindo o coronavírus matar crente e incrédulo, mas Ele está chamando a atenção. Prepara-te para encontrares com o teu Deus, porque a coisa não está brincadeira, não. O Senhor, Ele não brinca, apesar de que muitos estão brincando, mas o Senhor não brinca. E eu falo isso como uma advertência para a tua vida, para a tua casa e para a tua família. Converte-te, ó Israel. Converte-te, ó igreja do Senhor. Levanta-te dentre dos mortos e Cristo te esclarecerá. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, por esta noite, por esta palavra, que ela venha alcançar corações.
mesmo os corações mais endurecidos, ó Deus, aqueles corações que estão, Senhor, enfadados, aqueles que estão, Senhor, negligentes, aqueles que estão dormindo o sono da indolência, aqueles que desprezam a verdadeira palavra e a sã doutrina, que o Senhor tenha misericórdia destas almas, que o Senhor venha despertar deste sono, tirar as escamas dos olhos, os tampões dos ouvidos, meu Pai, e a pedra de cima desse coração. Meu Deus e meu Pai, repreende todo mal, Senhor, todo espírito de engano, meu Deus, que muitas das vezes veio para enganar os teus servos, trazendo palavras mentirosas, palavras lisonjeiras, como diz a tua palavra, palavras que massageiam o ego, mas que o teu povo venha despertar, que nós estamos vivendo os últimos dias, Pai amado, da tua igreja sobre a face da terra, e que nós possamos despertar deste sono espiritual e viver um verdadeiro e genuíno evangelho na face da terra, o evangelho de renúncia, porque o Senhor falou: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Que o Senhor levante um exército, Pai, de adoradores verdadeiros, não de não falsificado, meu Pai, de pregadores verdadeiros da palavra, não interesseiros, meu Deus, nem falsos profetas, nem falsos mestres, mas homens e mulheres que tenham compromisso contigo, Senhor, em oração, em santidade, em jejum e em leitura da palavra. Levanta teus servos verdadeiros, Pai, na face da terra, para proclamar a tua palavra. E abençoa todos que ouviram esta palavra nesta noite. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, e todos dizem amém.